Diego, você que viveu 12 anos na meca do futebol mundial, que é a Europa, talvez na maior fase do futebol europeu, 12 anos para cá, qual o melhor futebol do mundo hoje? É o alemão? Essa pergunta aí sempre me pega, difícil. Destacaria um pouco mais o alemão. Eu me encantei também com o futebol espanhol, mas o alemão, pela constância, né? Pela paciência, respeito, pela fase dos jogadores, pensamento a longo prazo, tudo isso realmente se destaca. A Alemanha tá de parabéns em todos os aspectos. Diego, no Atlético de Madrid, o Atlético estava num momento de resgate mesmo, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa passagem ali pra gente. Eu peguei essa virada aí, né? Principalmente no primeiro ano. Investiram muito, fizeram uma equipe muito boa, Falcão, Arda Turan, Diego Godin, Felipe Luiz, Miranda, enfim, Courtois também. E não estava dando muito certo, né? E em dezembro, já que é a pausa de inverno, o treinador foi mandado embora e chegou o Simeone e realmente transformou a equipe. E a partir dali foi readquirindo a confiança dos torcedores, que lá também eles apoiam muito o time, ajudam bastante. E no final da temporada a gente acabou sendo campeão aí da Europa League. E a partir dali o Atlético não parou mais. Diego, eu tenho uma curiosidade, porque o Simeone do lado de fora ali, né, eu até uma vez numa transmissão eu falei, eu gostaria de ter sido treinado por um cara como aquele ali, porque ele participa mais daquele que talvez todos os outros treinadores. Né? Como foi essa convivência com ele? Foi sensacional. Eu me surpreendi, até então não ouvia muito falar dele como treinador, né? E ele chegou lá e realmente, ele vive intensamente cada treino, né? E muito decidido naquilo que ele quer, daquilo que ele vai fazer, lê muito bem o próximo jogo, prepara muito bem cada jogo, né? Então faz com que a equipe ganhe confiança e faz com que as 11 cabeças ali, que eu acho que isso é um grande desafio com o treinador, pense da mesma maneira, na mesma direção, né? Porque nós, jogadores, é normal de cada um, às vezes, dentro do jogo, faz uma leitura, uma diferente do outro. E ele não, ele direciona todo mundo para fazer aquilo que ele quer, isso faz a diferença. A metodologia dos treinadores que trabalham na Europa, ela é parecida ou eles são diferentes, assim, como acontece no Brasil e na Argentina, de modo geral? Vai variando de treinador para treinador. Por exemplo, o Simeone é um treinador que trabalha curto e muito intenso. Às vezes o treinamento dele dá 45 minutos, é pouco, 1 hora no máximo, mas é muito intenso. Campo reduzido e ele fica ali no meio, gritando, chamando a atenção de cada um. Então, você não descansa, porque às vezes você vai para o treino, tá meio, né? Não está muito bem, não dormiu bem, enfim. E ali não existe. Ali todo treino é pegada e se não treinar bem, sai. Então isso faz com que a equipe esteja sempre em alerta, né? Concentrada, e isso faz diferença no jogo. E o foco tático tem diferença, por exemplo, na Espanha para a Itália? O foco eu digo... eu peguei um que o método dele, eu acredito, daquilo que eu vi, a base dele é italiana, né? Do Simeone. A base dele é italiana. Mas... então é difícil de comparar, mas realmente, taticamente, os italianos são muito bons, né? São muito bons, principalmente, na minha opinião, defensivamente. Departamento médico de lá, comparando com o daqui, fisioterapia, fisiologia, tem muita diferença ou daqui já superou de lá? Com todo respeito, peguei bons médicos também fora, fisioterapeuta, mas o Brasil, para mim, é o melhor. De todos que eu conheci, o brasileiro está à frente. E o jogo em si? O que você acha qual é o próximo passo para o Campeonato Brasileiro ter uma diferença menor ao que se joga na Europa? Eu acredito que essa disciplina tática aí, ela é muito importante, a consciência do jogador, né? De saber que viver o jogo os 90 minutos com essa responsabilidade tática talvez vai trazer uma organização maior, uma disputa maior também, sem perder, claro, a ousadia que o brasileiro ele tem, né, a mais. Talvez esse seja um ponto que o nosso futebol ele pode evoluir, mas eu estou vendo o Brasil bem numa direção muito boa daquilo que eu vivi já há alguns anos, assim. Eu acredito que o futebol brasileiro está numa direção certa e vivendo um momento muito bom. Por exemplo, quando você viu a placa lá na transmissão, quando te focou, a gente viu que
a tua cara foi de surpresa, mais do que qualquer outra coisa. Como é que você fez para assimilar? Porque deve ter sido a primeira vez que um treinador te tira para recompor a... Isso foi o jogo contra o Palmeiras. Depois da expulsão do Márcio Araújo. Primeiro eu já aproveito a oportunidade também para dizer que o Júnior é uma pessoa que eu admiro muito, né? E quanto mais o tempo passa, nós vamos ficando mais velho, passa a respeitar ainda mais a história, né, dos profissionais. E agora que eu cheguei no Flamengo, pude ter uma noção maior ainda do que ele significa para o clube. Um cara que conquistou aí 4 brasileiros, Libertadores, Mundial, fez mais de 800 jogos aí com a camisa do Flamengo. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Zico lá, ele foi lá com o time dele também, então tenho uma admiração muito grande. É um prazer estar aqui com todos vocês e com você principalmente. Naquele momento, a decepção foi muito grande, quando subiu aquela placa ali, porque era o jogo até então mais importante da temporada, né, para todos nós. E eu que estou chegando, né, esperava um jogo como esse, e as coisas até estavam correndo bem para nós durante aquela partida. E de repente chega aquele momento que você quer ajudar, quer tentar fazer a diferença, né, quer vencer. E sobe aquela placa ali. Passou muitas coisas na minha cabeça. Só que o que veio muito forte foi o espírito de equipe, que tem sido demonstrado por todos. E aquilo, né, eu também aprendi muito, mas ainda, às vezes, reajo de forma que não é adequada. Enfim, também tenho a minha emoção, apesar de ter ganhado uma maturidade e ter melhorado muito nesse aspecto. Mas o que pesou muito foi isso, em saber que não será eu que vai destruir esse ambiente criado por todos, né? Que hoje eu faço parte disso, mas os grandes responsáveis mesmo, eu já falei para o time, já falei na imprensa também, é todo o grupo, é toda a diretoria que tem criado esse ambiente. E eu falei, não vai partir de mim aí essa atitude, né, para atrapalhar agora todo esse momento maravilhoso. E aquilo me acalmou. Eu fui para o banco, mas estava nervoso ali, decepcionado. Depois conversei com o Zé, falei para ele, mas sempre com muito respeito. Ele tem que tomar essa decisão. Acabou sendo a decisão correta, deu certo, funcionou, né? E aí foi um teste para mim. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido me controlar ali. Não foi fácil, não. Os flamenguistas emocionados com as declarações suas do tipo, a torcida do Flamengo é algo diferente. Eu sempre quis vir para o Flamengo. Eles estão emocionadíssimos aqui, super felizes com as suas declarações aqui no Bem Amigos. E tem 2 perguntas muito curiosas. Uma delas sobre o Zé Ricardo, um técnico muito jovem, né? Começou como interino, foi ficando. Como é que deu essa liga do time aí com o Zé Ricardo? E o outro, como é que vai ser enfrentar o Robinho, os 2 brigando pelo título brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro? Em Minas. Em Belo Horizonte. Não, o Zé me surpreendeu positivamente, desde o primeiro dia. E, principalmente a simplicidade que ele tem, sem perder a autoridade. Isso é bem bacana. É comunicativo, inteligente, se expressa muito bem. Taticamente, entende, sabe? Avalia para poder tirar o melhor de cada jogador. E isso através, claro, do pensamento dele, ideias dele, mas também dessa comunicação que ele tem com o grupo. Isso é bem bacana. Sem dúvida, um treinador diferenciado que merece estar onde está e todos os elogios que tem recebido. E o Robinho é artilheiro do campeonato. E o Robinho, bom, dor de cabeça aí para nós, né? Um craque, sem dúvida, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Temos um contato bem bacana até hoje. Enfrentar ele é sempre especial, isso já aconteceu, eu rasguei a camisa dele, eu falei pra ele que ele ficou com uma historinha que vai dar caneta, eu falei pra ele que dentro de campo, né, uma vez eu joguei contra ele. Você nu e ele nu? Como é que foi? No contra-ataque, eu tava no Werder Bremen, ele no Real Madrid. Foi pela Champions e a bola sobrou, eu tava no rebote, a bola veio no alto, sabe? Eu fui dominar ela, escapou o gramado molhado, às vezes é ruim no gramado molhado, escapou um pouco aqui e ele tinha acabado de entrar e veio que nem um raio, deu o tapa na frente, eu falei, meu Deus, e contra-ataque, o jogo estava empatado ainda. E quando ele passou, dei 2 passos, falei, não vou aguentar. Aí, catei na camisa dele aqui, rasguei. Foi expulso? Não fui, tomei cartão amarelo, rasguei
até aqui embaixo. A caneta E ele aqui não, Zé levantou, Maurício. expulsa ele. Cala a boca, moleque. Oi, Casão. Perguntinha. Pode, claro. Aí Já pra que falou gente... do Robinho, eu quero voltar só um pouco no passado. Nós participamos de um pré-olímpico, eu e o Arnaldo lá, via Del Mar, para a Olimpíada de 2006, de Atenas, e a seleção brasileira era espetacular. Tinha o Diego, tinha o Robinho, tinha vários jogadores, espetacular. Era fantástica aquela seleção brasileira. E eu nunca entendi o porquê que aquela seleção brasileira não conseguiu se classificar para a Olimpíada de Atenas. O que aconteceu ali no meio? Eu lembro que no início teve uma brincadeira sua com o Robinho, que não pegou bem, quer dizer, pegou bem no início. Olha que legal o ambiente. Quando se classificou, aí aquela brincadeira não ficou legal. Rendeu. Negócio do calção e tal. Só situando, o Ricardo Gomes era o treinador e o Cristóvão era o auxiliar. E o Branco era diretor da seleção. O que aconteceu ali naquele pré-olímpico? O Ricardo Gomes, falar nisso, um ser humano fora do... É uma unanimidade, Diego. É isso, é uma unanimidade. nota 10. E demonstrou isso justamente naquele momento difícil, muito complicado, talvez um dos mais complicados que eu tive na minha carreira. A pancada foi forte ali, né? Por causa de criar uma expectativa, e nós também. Eu acho que o principal motivo ali, nós não conseguimos se tornar um time de verdade. Era um grupo de bons jogadores, mas não conseguimos ali, talvez confiando muito na nossa qualidade, faltou levar a sério mesmo, saber da importância. Eu não é um ou dois, eu me incluo nisso mesmo. Todos nós não conseguimos ali fazer daquele grupo de jogadores sensacionais mesmo um time. E pagamos por isso. Agora, em relação ao Diego, é assim, ó. Primeiro, eu tenho um filho, o mais novo, que é santista por causa do Diego e do Robinho, né? Eu tive a genial ideia de levar ele na final, Corinthians e Santos, em 2002, né? Porque ele estava na dúvida. Aí a dúvida acabou nas pedaladas. Mas o Diego saiu do Brasil sendo um jogador importante para o futebol brasileiro, muito importante, promissor até. Ficou 12 anos fora e voltou... Continua sendo um jogador importante, com chances de voltar à seleção brasileira, na minha opinião, que é uma vaga ali de armador, de criatividade que tá em falta no futebol do mundo, né? Eu quero saber se você está pensando isso, porque você voltou diferente da maioria que os jogadores voltam. Muitos jogadores ficam muito tempo fora e eles voltam para começar a encerrar a carreira. Eu não vejo isso em você. Eu vejo que você voltou para começar a voltar para a seleção brasileira, para você mostrar o seu talento, mostrar como você está, mostrar que você amadureceu, que você cresceu e que você continua com o mesmo futebol, até melhor, porque você está mais experiente e com ambições de ser campeão brasileiro pelo Flamengo e voltar à seleção brasileira. Tem isso na sua cabeça? Casa, é por aí mesmo, né? Eu deixei bem claro na conversa que eu tive desde o nosso primeiro contato aí com a diretoria do Flamengo, que eu vim para cá para começar novamente, né? Novos desafios, objetivo, atingir meu melhor nível psicológico e físico. E encontrei o clube nesse momento também para me dar essa assessoria, talvez o melhor momento para se jogar no Flamengo, porque você vê o pessoal lá, né, do CEP lá, que é o Centro de Excelência lá de performance, estão sempre presentes, né, para te dar essa possibilidade de crescer, de melhorar. E eu, apesar de estar aí com 31 anos, posso ainda, acredito, jogar em alto nível. Então eu vim com esse pensamento de atingir o meu melhor, dentro das minhas possibilidades. E é o que eu tenho procurado fazer. Encontro a equipe muito motivada, querendo também vencer, né, com essa sede. E é claro, a seleção brasileira nunca deixou de ser um objetivo pelo tempo que eu vivi lá dentro da seleção. Tenho um sonho que ainda não realizei, que é disputar uma Copa do Mundo. Cheguei próximo, não fui convocado. Então, esse objetivo existe, mas nesse momento eu acho que passa tudo pelo Flamengo, tudo pelo meu desempenho ali no clube, né? Então, eu estou bem focado aí. Em cada jogo, né, nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, tem uma Sul-Americana também. E como consequência, é o que eu falo lá para os meus colegas também, vencendo, eu acho que tem coisa boa para todos, né? E essas coisas boas é seleção brasileira, é reconhecimento, enfim. E é esse meu objetivo. Eu acredito que é possível, mas o meu foco está bem direcionado aí para o Flamengo nesse momento. Aproveitando, Diego, sobre seleção,
Você tem uma ponta de frustração, digamos assim, pela tua história na seleção? Porque pela tua bola, por tudo que aconteceu lá naquele início e tal, se presumia de que você fosse um cara de estar sempre na seleção brasileira, jogando Copa do Mundo e tal. E, de repente, muitas das vezes em que a seleção foi convocada para essas competições importantes, o seu nome estava na pauta, não só entre os jogadores, como na imprensa, e o Diego não era convocado. Como é que você entende isso tudo? Como é que você entende essa tua história com a seleção? Teve 2 períodos, né? Eu não reclamo de falta de oportunidade na seleção brasileira, assim também como não aceito se disser que eu não aproveitei as minhas oportunidades. Eu peguei um momento na seleção brasileira que, queira ou não, existia uma hierarquia ali obrigatória. Ronaldinho Gaúcho na fase, voando, Kaká, Ronaldo, Adriano, depois o Zé Roberto veio muito bem jogando no meio campo também, que estava numa fase sensacional. E aí eu estava num bom momento também, só que as oportunidades não são tantas quando você tem esses jogadores titulares absolutos e correspondendo. Nas oportunidades que eu tive, procurei aproveitar. Teve uma Copa América que logo comecei como titular e logo no primeiro jogo não deu muito. Fiz um gol, o gol foi anulado. Logo depois fiz uma falta, o cara fez o gol. O Dunga me substituiu no intervalo e depois dali não me colocou mais para jogar. Fiquei muito decepcionado com essa atitude, sem dúvida por tudo que eu vinha fazendo. Chegou aquele momento, a seleção, principalmente numa estreia, nem sempre corre como nós queremos, mas a oportunidade foi cancelada ali depois daquele primeiro jogo, nós perdemos de 2-0. Enfim, isso aconteceu. Aí continuei sendo convocado, jogava, fui muito importante em alguns momentos e deixei de ser convocado. E logo que eu deixei de ser convocado, logo eu estava indo para a Juventus, né? Estava num momento sensacional no Werder Bremen, meu melhor momento. Fui para a Juventus e nesse período eu parei de ser convocado. E foi muito difícil para mim aceitar isso, foi complicado mesmo. No dia a dia foi uma decepção muito grande, me abalou psicologicamente e foi complicado. Mas logo depois eu entendi que na seleção brasileira, na maioria das vezes, não depende só do jogador estar num bom momento, depende da opção do treinador. E o treinador, às vezes, a gente não entende o que está passando na cabeça dele, os objetivos. Eu sempre procurei respeitar, nunca dei nenhuma entrevista polêmica em relação a isso. Até porque eu fico com a consciência tranquila de que os momentos que eu tive na seleção, eu procurei assumir a minha responsabilidade, fazer o meu melhor. Mas aconteceu isso, optou por outros jogadores, né? A primeira foi com o Parreira, que foi eu estava sendo convocado, eliminatória, tudo, e depois foi com o Dunga, que eu acabei não indo, teve uma mudança, a última convocação, o jogo estava 6-5 ou 6-0 contra Portugal, eu tinha treinado no time titular na véspera, no jogo eu nem entrei. No jogo depois, de Brasília? Exatamente, nem entrei, depois desse jogo nunca mais fui convocado. Coisas que acontecem, que é claro, decepciona, mas o fato de eu entender hoje 100% de que não depende só do meu desempenho, até porque, como eu te disse, o meu desempenho no meu clube era sensacional naquele momento, me conforta um pouco, mas não tira minhas esperanças.